a árvore morta. No inverno, quando eu ainda era criança, meu pai estava precisando de lenha. Procurou uma árvore morta e a cortou. Mas quando chegou a primavera, desligou. Viu que no tronco daquela árvore que tinha cortado, nascia novos brotos. Sabe esse aqui, ó? Depois eu levo lá pro... Mas quando chegou a primavera, viu que no tronco daquela árvore que tinha cortado, nasciam novos brotos. Meu pai ficou desolado. Então ele disse: tinha certeza de que aquela árvore estava morta. Perdera todas as folhas no inverno e fazia tanto frio que os galhos quebraram e caíram no chão, como se o velho tronco tivesse ficado sem vida. Mas agora percebo que ainda existia vida naquele tronco. Depois voltou-se para mim e aconselhou-me: não esqueça essa lição. Nunca corte uma árvore no inverno. Não tome uma decisão negativa no tempo adverso. Nunca tome decisões importantes quando se sentir desanimado, deprimido e com o espírito abatido. Espere, seja paciente, a tormenta passará. Lembre-se, a primavera voltará. Concentre-se, a sua visão se ampliará. Na maioria das vezes, a dificuldade em optar por um determinado caminho reside em não compreender exatamente o que está em jogo e não examinar seus sentimentos naquele momento e contexto. Cuide para que, seja qual for o conflito, ele não desestabilize. Pessoas de sucesso, pessoas felizes, pessoas com caráter, possuem a capacidade de se manter concentradas em meio ao caos e só assim tomar suas decisões pós-conflito, não se deixando levar pelo momento. Boa semana. Obrigado. Alguém tem alguma pauta aí? Vander. Pode falar? Fala. Veio para mim DCTF. Se ninguém tiver também, eu quero falar sobre raiz. Oba. Lucas. Lucas. É baixa de MEI. Nós estamos com uma colega nova aqui, gostaria que ela se apresentasse aí para nós. Aí. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Naraline, eu atuo no terceiro período de Ciências Contábeis. Eu tenho um pouco de experiência na área fiscal contábil, mas no momento eu não trabalho na área. Eu estou procurando algo na área para me qualificar profissionalmente, né? E é isso. Obrigada. Boa noite a todos. Você mora para qual setor? Eu moro na Vila Galvão. Senador Canedo. Vila Galvão, Senador Canedo. Aí, pessoal dessa região aí, ó, você não trouxe currículo, não? Sim. Deixa ela aqui, a gente põe deixa na secretaria aí, que aí o pessoal ligando aí te informa para você. Tudo bem. Tá ok? Nós que agradecemos. Tá? Vamos olhar ali com o Wander ali e falar sobre o DCTF aí. O que é, Wander? Eu estou na dúvida do seguinte, as DCTF negativas, daquelas empresas que passou 2018 sem movimento. Eu tenho que fazer essa DCTF agora em janeiro, não é isso? Não, competência é janeiro. O prazo de entrega é o 15º dia útil do segundo mês consecutivo. Então é março. Março. Então, tem um lá que é um sindicato lá, que faz só sobre o piso sobre folha de pagamento, que apresenta a DCTF, né? E quando foi lá em 2017, acho que junho,
Foi o último período que ele teve funcionário, empregado. Quando foi em julho, lá eu fiz a DCTF sem movimento. Em janeiro de 2018, eu também fiz ela sem movimento. Agora, como ele continua lá, não tem empregado nesse sindicato lá, eu faço ela novamente sem movimento, né? Eu não entendi, mas tipo assim, você fez a de janeiro, certo? Negativa. Você vai fazer outra hora que tiver movimento. Teve movimento, você fez. No mês seguinte não teve movimento, você faz ela negativa novamente. Aí, a partir daí, não teve movimento, você deixa de fazer. Vai fazer só em janeiro depois. Só quando ela retornar agora a ter movimento como empregado? Janeiro. Só quando ela voltar a ter movimento. Todo janeiro eu tenho que fazer ela sem movimento. Todo janeiro tem. Se não tiver movimento, né? Aí você faz sem movimento. Certo? Tudo bem, então. E o RAIS aí, o que é? Sobre a RAIS, já me falaram aqui que eu tenho até visto no grupo, né? O pessoal falando sobre a RAIS, parece que não tem ainda. Parece que a Receita programa, nem a Caixa ainda. Econômica, ou a Receita agora também, né? Parece que nem o programa saiu ainda. Né? Aí, provavelmente, eles vão fazer aquela alteração na data lá a última data de entrega, né? Porque já estamos no meio do mês. Eles descobriram que contador gosta de emoção. Então, deixou para lançar o programa também lá nos últimos dias para o contador sentir emoção. Pois é. Então, nós trabalhamos de noite. A primeira entrega da RAIS é dia 12 de março? Parece que é 12 de março ou 17, não sei. Não, então não adianta. 12. É o último prazo, né? Mas tem as empresas que têm mais de 200 funcionários, 100 funcionários, parece que o prazo é até dia 31. Então falou, então. Também era só isso por enquanto. Ok. Vamos ali no Lucas, ali, vamos baixar um MEI aí. Minha dúvida é o seguinte, em relação à baixa do MEI na prefeitura. Queria saber se é o mesmo como se fosse outras empresas, o requerimento fiscal, porém não tem o requerimento da JUSEG, né, que tem que anexar junto. Aí eu queria saber se é o requerimento fiscal, mas o cartão CNPJ baixado, o certificado, o MEI. Acho que Wander, você entende de baixa de MEI aí, né? Você já fez alguns aí? Quem já fez baixa, procedeu baixa de MEI aí? Ao Cícero ali. Você quer baixar mesmo, né? Primeiro, colega, você entra no portal do microempreendedor, lá tem o link para fazer a baixa. Aí ele vai gerar um certificado com a baixa. Aí você imprime aquele certificado e leva na prefeitura, junto com o requerimento que você vai fazer. E se tiver inscrição estadual, você tem que levar no estado também. Tá? Rapaz, vamos brincar de conversar afiado aqui, então. Quem tem dúvida aí? Ninguém tem mais dúvida, não? O Altamir lá está lá. Leva no Altamir lá. Ó. Vim aqui hoje... Já que a pauta aí também é escassa, a minha dúvida é sobre a FD Reinf. Porque eu estive lendo alguma coisa aí, vendo uns vídeos, e a minha dúvida é se todo mundo tem que apresentar ou só em determinados casos. Porque um vídeo que eu estava vendo, inclusive, tem ele no site do sindicato, da Receita Federal, que fala que a DCTF Web é alimentada pelo FD Reinf ou pelo E-Social. Então, eu quero saber, quem faz o E-Social tem que fazer FD ou alguns casos? Tá. Deixa o presidente pedir a palavra aqui. Vai lá, presidente. O que os nossos programadores já fizeram. Hoje nós fomos olhar o layout, todos têm que apresentar, que aquele que não tiver retenção, apresenta negativa. Bem, outra dúvida é o seguinte, eu faço o FD Reinf, faço
DCTF Web, mesmo daquelas empresas do segundo grupo ali, que vai começar a pagar os tributos a partir de abril, lá, segundo a informação? Porque se eu fizer a DCTF agora, eu já gero o tributo agora, não? Bem, esse caso da DCTF Web, nós vamos deixar ele, porque nós vamos fazer um videozinho, amanhã o menino vai salvar, e vou dar um exemplo para vocês, certo? Eu não vou antecipar, porque posso cometer falha, certo? Mas esse caso da REINF já ficou decidido que todos têm que apresentar, mesmo que seja negativo. Pois é, Beraldo, mas... A DCTF também, a DCTF Web também tem... Agora, a DCTF Web, você vai diretamente na Receita, pega direto lá. Muita gente apresentou. Pois é, mas as empresas do segundo grupo, a empresa do segundo grupo só vai recolher os tributos lá, a Previdência, e é a partir de abril, né? A partir de abril. Mas eu já vi alguma instrução que fala que você tem que apresentar a DCTF Web a partir de janeiro. Competência é janeiro. Então, se você apresenta, você gera um débito lá. Não sei se a minha dúvida está aí. Tá. Parece que está uma dúvida tremenda, porque, na realidade, é o seguinte, parece que a REINF não está conseguindo absorver lá o 2020 e o 2019. Então, me parece, eu ouvi falar e li alguma coisa, que parece que você vai fazer o REINF só da GPS. E a Receita vai postergar uma possível retificação depois, não sei. Agora, para todos os efeitos, parece não, amanhã, lá no CRC, o menino do José Walter vai dar um curso lá, é um curso curto, é das 9 às 10h30, dizem que não vai cobrar nada, mas está falando que, pelo menos, se quiser levar 2 quilos de alimento não perecível, vai. Eu acho que provavelmente ele vai tirar muitas dúvidas lá nessa palestra dele lá amanhã, porque está todo mundo perdido, né? Todo mundo perdido. O que eu fiquei sabendo foi isso. Um cidadão me falou que a REINF você vai apresentar só GPS, né? Porque não tem como informar os outros tributos, porque esse 2020 e o 2019 seriam os tributos federais que teria, e parece que ele não está ainda pronto. Entendeu? Essa preocupação dele, da DCTF Web, então, assim, essas empresas do segundo grupo, que a gente está transmitindo agora, se você for lá no ECAC consultar, você vai ver o valorzinho do débito lá da Previdência. Mas se você clicar para transmitir a DCTF Web, o sistema te responde o seguinte: aguardar calendário de exigência da DCTF. Então, ele está lá, assim, só para visualizar, mas a DCTF não está valendo, igual você falou, só vai valer para abril. Então, não está gerando débito, não. Existe, se você ver, não vai para a conta corrente, né, porque não está valendo ainda a exigência da entrega. E quanto à REINF, a gente já está apresentando o INSS, porque os tributos federais em si não está ainda na REINF. Então, só sobre nota de retenção de INSS, correto, que aí compõe a guia do E-Social mensal. Do segundo grupo? Fala, empresta o microfone aí, faz uma troca. Inclusive do Prolabor, diretor de empresa, César, também apresenta. O Prolabore, ele vai na folha normal. Ele vai na folha de pagamento junto com os empregados. E aparece a GPS. E já compõe lá a guia né, para quem já está no E-Social desde o primeiro grupo, já compõe a guia do E-Social do primeiro grupo. Agora, na REINF não entra o Prolabore, vai entrar futuramente a distribuição de lucro, né, mas não está vigente ainda. Só mais uma pergunta. Já não, pode prolongar as perguntas aí. Uma dúvida aí. Eu tenho uma empresa que só tem só tem o Prolabore. E é retido dele os 11% lá sobre o Prolabore.
Inclusive, já recolheu da competência de janeiro, né? Recolheu normal. Eu gostaria de saber se esse aí eu tenho que apresentar a FDRINF desse retiro do Prolabore? Não. Espera aí, fala no microfone. Não, você não vai estar obrigado a representar a REINF em função do Prolabore. Você pode estar obrigado a apresentar a REINF em função de retenções de INSS e notas fiscais, por exemplo, cessão de mão de obra. Isso. Já facilitou. Mais uma perguntinha aí, Tamir? Lúcia, não vai perguntar hoje, não, Lúcia? Não. Olha, pessoal, desse jeito nós vamos olhar para ir embora, então, ué. Perguntar quem? Senhor Everaldo, o senhor podia abrir para nós aí, já que está na tela, o decreto 9580, né, que é o novo regulamento do imposto de renda, está no artigo 35 para nós. Eu já sei o que está. 2 minutinhos. Eu já sei o que está. 2 minutinhos, vou abrir. Qual artigo? 35. É isso mesmo, né? 35. Você tinha falado. Não, coisa mais. Não, mas Passou. Estava nele aí, o senhor passou. Passei. É grande. Né? O 35 é grande demais. Qual? São isentos ou tributados? Deixa eu aumentar aqui. Quando aumentar, vai se configurar, mas a gente acha novo. Devia ter aumentado antes, não era? Vai se configurar. Ah, ficou perto. Só para de novo. Ficou bom, ficou bom. Não, agora vai chegar no 38. Está tremendo. 33. Isso aí, dos rendimentos isentos não tributáveis. A respeito da distribuição de lucro, porque o Adair estava comentando na terça-feira passada, e aí a gente verificar sobre isso aí, que está falando em tributar a distribuição de lucro do excedente do fiscal, né? Qual artigo? Qual artigo 35? Qual que é esse livro? O item, a letra. Inciso 4, senhor Everaldo. 4. 2. E esse é grande. 3. 4. Aí os rendimentos de participações societárias. Os lucros dividendos calculados com base no resultado apurado a partir do mês de janeiro de 96, pago acreditado a pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido arbitrado, inclusive os lucros dividendos, pago acreditado a beneficiário de todas as espécies
de ações, previsto no artigo 15 da 6.404, né, letra B, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou ao sócio de microempresa, ao titular da empresa de pequeno porte, optando pelo simples unificado, devidos pelas empresas civil nacional, labore. Valor decorrente do aumento de capital, inciso 6º. Pois é, mas aqui no... Mas nesse caso aí, ela não tá modificando, não. Espera aí, fala no microfone aí, daí. Senão, tem mais um aqui, ó. Hoje está sobrando microfone aqui, se quiser andar com os dois. A dúvida surgiu com a IN 1869, do dia 28 de janeiro. Ela altera o artigo 22 da IN 1500, precisamente no inciso 17. Pelo que me parece, lá está tributando a distribuição de lucro, não importa se tem contabilidade ou não. A mim está ferindo a lei 9.249 e o próprio RIR aí, e entrando em contradição com o próprio artigo 8 da IN 1500. Quer ver o que diz? 1500, o artigo 22. Essa aqui é tributada, viu? Vamos ver o 4. O artigo 22, aqui, o caput diz: estão sujeitos à incidência do IRF, calculado mediante a utilização das tabelas progressivas constantes no anexo 2, a esta instrução normativa, observado o disposto no artigo 65, a título de antecipação da declaração anual de ajuste. Os rendimentos do trabalho assalariado pagos à pessoa física ou jurídica e demais rendimentos pagos à pessoa física, a pessoas físicas tais como, aí vem o inciso 17, lucro e dividendo pago a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, tributado pelo regime de lucro presumido, escriturado no livro caixa e nos livros de escrituração contábil, que ultrapassarem o valor do lucro presumido, deduzido dos impostos e contribuições correspondente ao valor do lucro contábil e dos lucros acumulados e reservas de lucros dos períodos anteriores. Para mim, isso aqui está entrando em contradição com esse próprio inciso aí do regulamento do imposto de renda, o artigo 10 da 9.249 e o próprio artigo 8º dessa IN 1500, que diz que não é tributado, né? Essa é a dúvida para mim, está complexa aí, que é o artigo 8º. E essa aí não fala que revogou os outros para trás, não? Não. Está revogando. Não, porque a IN não tem força de lei, né? A IN 1500, 1869 está alterando o artigo da 1500, né? Isso. De outubro de 2014. E a instituição normativa, ela não tem força de lei, ela é a última, na hierarquia ela é a última, né? Para alterar. Só normatiza, né? Ela só normatiza. Acho que houve um engano na redação dessa instrução normativa aí. A própria 1500 aqui, o artigo 8, ó. São isentos e não sujeitos ao imposto sobre a renda os rendimentos e participações societárias. Tem 4 incisos e tem o parágrafo 1º. Deixa eu ler o primeiro inciso aqui. Lucros e dividendos calculados com base nos resultados, não alterou nada aqui, apurado em 1993 e os apurados a partir de janeiro de 96, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Parágrafo 1º. A isenção de que trata o inciso 1, que é esse que eu acabei de ler, do caput,
não abrange os valores pagos a outro título, tais como prolabore, aluguéis, serviços prestados, bem como lucros e dividendos distribuídos que não tenham sido apurados em balanço. Então, o próprio artigo 8º aqui, nesse parágrafo 1º, está entrando em contradição com o inciso 7 do artigo 22 lá. Além da lei que a IANE, para mim, não tem força de alteração. Vai ser mão cheia para os advogados, né? Porque os advogados vão bater em cima disso aí e vai ganhar dinheiro. Né? Mas bem, deixa o Everaldo ler aqui, vai. Bem, aqui está falando o artigo 35, são isentos não tributários. Então não pagam imposto isento tributário. Aí nós vamos lá no artigo, o inciso 4, né? O inciso 4. Os valores efetivamente pagos distribuídos ao titular ou sócio de microempresa ou de empresa de pequeno porte, optando pelo regime especial de unificação tributária e contribuição devida pela microempresa e empresa de pequeno porte, exceto aqueles que correspondem a prolabore, aluguel e serviço prestado. Isso. E a letra A também trata isenção quando é presumido real, né? Bem, aqui está bem claro aqui que aquele lucro não incide. Esses valores, exceto prolabore. Hã? Ah, não, peraí. Aqui está falando os pagamentos feitos às microempresas, né? Agora está falando que lucro presumido, né? Em cima, né? No B, no A. Os lucros e dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 98, que saiu aquele negócio, né? Pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas, tributados com base no lucro real, presumido ou arbitrado, inclusive os lucros e dividendos pagos ou creditados a benefício de todos os espécies de ações previstas no artigo tal, ainda que a ação seja classificada em contas do passivo ou da remuneração seja classificada como despesa financeira ou explotação. Então, está falando que esse daqui também está isento. O artigo 10 da 949. O artigo 10 na 249 diz que é isento também. E o próprio artigo 8º da IN 1500. O regulamento que vale, né? Foca a IN 1500 aí, para o pessoal ver. A IN 1500? Isso. Vamos ver se eu acho ela aqui. Artigo 22, inciso 17. Não dou conta não, ó. Vem aqui. A IN 1500 trata de tributação da pessoa física. DIN 1500. Não está aqui não, tem que achar ela aqui. Esse meu bicho não está funcionando, peraí. Vou procurar por aqui. Não, peraí. Não, por aqui, ó. IN 1500. É 2014? Isso aí. Clica no artigo 22. Artigo? 22. Artigo 22. 22. Ixa. Tem tanto 22 aqui. Dá pra procurar lá mesmo. Aí, vai só. Estão sujeitos à incidência do imposto de renda calculado mediante a utilização das tabelas progressivas, constante no anexo 2 a esta instrução normativa, observando o disposto no artigo 65, a título de antecipação do devido do DAA.
o rendimento do trabalho assalariado, pagos à pessoa física ou jurídica, e as demais rendimentos pagos por pessoa jurídica e pessoa física. A me dizer que isso aqui está falando que é tributado. Lucros efetivos pagos ao sócio, acionista ou titular de empresa individual, tributada pelo regime de lucro presumido, a escutação e escriturado no livro caixa ou no livro de escutação contábil, que ultrapasse o valor do lucro presumido. Aí eu acho que está errado, né? Tá? Feriu a lei. Tá no tal? Feriu a lei 949, artigo 10. Feriu. Aqui é o próprio regulamento lá do imposto de renda, o artigo 35. Feriu o regulamento. Inciso 4. Feriu o regulamento. E o próprio artigo. Vai lá no artigo 8º agora para você ver lá. Qual? Desce aí. Entra em contradição aí. O artigo 8º subindo. Na própria N aí. Artigo 8º. Essa aí realmente foi uma. Não, mas que o que vale mesmo é o regulamento, né? Ou a lei, né? Parte da lei, o regulamento. O decreto. Aliás, não é decreto, né? Artigo 8º. Está chegando. Está chegando. Aí. São isentas ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda o seguinte. Quer ver? Aonde? Inciso 1º. Os lucros e dividendos calculados com base no resultado apurado em 1910, a apuração a partir do mês de janeiro de 1997, pago arquitetado pela pessoa jurídica, tributado com base no lucro real, presumida. Parágrafo 1º agora. Parágrafo? A isenção do que trata o inciso não abrange os valores pagos a outros títulos, tais como os prolabore, está certinho, de acordo com a lei. Vai, continua. Está certo. Tá, o que mais? Aí, esse mesmo artigo, bem como. Daqui, ó. Peraí. A isenção do que trata o inciso 1, capítulo, não abrange os valores pagos a outros títulos, tais como os prolaboras, aluguéis e serviços prestados, bem como os lucros de dividendos distribuídos que não tenham sido apurados em balanço. Então, apurou em balanço, não é tributado. Está isento. Entrou em contradição com o artigo 22. Eles mesmo, na própria lei, um artigo fala uma coisa e o outro fala outra, né? Lê o parágrafo 3º aí, senhor Everaldo, por favor. Na sequência aí. Na sequência. A isenção, né? Isso aí. A isenção do que trata o inciso 2 do capítulo fica limitado aos valores resultantes da aplicação dos percentuais de que trata o artigo 15 da Lei 9.249, de 25 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal e no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando de declaração de ajuste subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional do período relativo ao imposto sobre a renda de pessoa jurídica. Aí ficou confuso. Não, vê o quarto. Isso aí quando ele está lá. Agora vê o inciso, o parágrafo 4º. O disposto do parágrafo 3º não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica manter escrituração contábil. Então, e evidenciar lucro superior ao limite para evitar. Então, assim, ele diz no parágrafo 3º, ele diz o seguinte, que ele está limitado até o valor da presunção, mas ele não se aplica se manter a escrituração contábil, que é o que a gente está aplicando aqui hoje. Certo. Aí vem a outra, a IN 1869, e dá uma rasteira nisso aí. Bem, temos muitos mais artigos que fala que é isenta do que um que fala que não é isento. Né? Eu parto do princípio da hierarquia das leis. Não, mas aqui, nesse mesmo IN aqui, ela fala uma coisa e desfez na outra. Não, nessa mesma IN. Na 1.500? Na 1.500 está falando que é isento. Mas tem um artigo aqui que fala que é tributado. O que tá entrando... Qual é? O 22, né? O 22 fala que é tributado. O 8 fala que é isenta e o 22 fala que é tributado.
Fala aí, Cícero. Já que está sem pauta, eu queria abordar um assunto e ver se os colegas têm conhecimento e possam me ajudar. Já que está falando de tributação aí, aquele investidor anjo que investe numa empresa do Simples Nacional, me parece que ele tem isenção também, não tem? Falou em investidor anjo. Eu não recordo mais. Tem alguma norma específica para esses investidores? Tem uma série de regrazinhas lá. Mas assim. Mas eu li corrida assim, não lembro mais. Ô, Cícero. Na prática, vocês têm algum caso desse? Não. Cícero, me perdoa, mas eu também nunca vi. Explica para nós isso aí direitinho. Não, por exemplo, o investidor tem uma certa quantia lá. Anjo. É esse investidor anjo. O investidor, ele fala investidor anjo, mas ele é um investidor. Ele poderia aplicar em qualquer empresa, mas ele quer aplicar numa empresa do Simples Nacional. Porque a pessoa é amigo dele e quer investir na empresa dele, mas ele não é sócio, não é cotista, não é nada. Ele só quer colocar o dinheiro lá. Aí esse dinheiro que ele está colocando lá, ele vai ter isenção dessa remuneração que a empresa vai pagar para ele? Bem, de acordo com o que ele vai decidir lá no contrato, se é 1%, bem, 2%, não sei. Bem, Cícero, não, se eu estiver errado, se me corrija, acima do Simples Nacional não pode ter participação de outra pessoa jurídica. Pode? Não, essa investimento. É pessoa física mesmo, entendeu? Pessoa física. Essa pode. Olha para mim, artigo. A minha preocupação é o seguinte: eu queria me aprofundar nessa legislação, para ver se algum colega tem conhecimento, pelo menos para me dar um caminho. Que legislação que é, para mim fazer uma pesquisa. Não, se você colocar lá no Google, lá quero ver esse artigo. Investidor anjo lá, você vai ter. Eu já li muita coisa. Eles estão investindo muito nessas empresas de informática, de desenvolvimento de software, entendeu? Já tem muito caso desses pessoal que coloca dinheiro nessas empresas aí. Tem, eu já li, mas eu não recordo nada aqui. Eu não adianta eu dar palpite. Cícero, se pode participar uma pessoa jurídica, certo? Então, eu não vejo problema. Agora, para mim, eu sinceramente, eu pensar que ele não vai participar da sociedade, não. Ele só vai investir. Vai ter a empresa vai remunerar pelo investimento que ele colocou lá. Ele entrou lá e ela deu lucro para ele. Eu sei que tem essa figura do investidor anjo, que a pessoa ele aplica o dinheiro lá, dá um suporte, mas eu não sei como é que funciona não. Mas existe. E ele pode aplicar em qualquer tipo de modalidade de empresa. Me parece que o rendimento é incentivado, me parece, mas eu não vou responder firme. Mas cada um... Achou alguma coisa aí, Fábio? A instrução normativa número 1719, de 19 de julho de 2017, dispõe sobre a tributação relacionada às operações de aporte de capital que trata o artigo 61A da Lei Complementar 123, né? Que trata aqui do investidor anjo. IN quando? 1719 de julho de 2017. 19. E como o Otávio falou, lá na Lei Complementar 123 é o artigo 61A da Lei Complementar 123, fala o seguinte: para fim de apoio creditício às operações de comércio exterior, as microempresas e empresas de pequeno porte serão utilizados os parâmetros de enquadramento em outros instrumentos de alta significância para as microempresas e empresas de pequeno porte exportadoras. Aí depois ele vem lá. O aporte de capital poderá ser realizado por pessoa física ou pessoa jurídica denominada investidor anjo. O investidor anjo não será considerado sócio, nem terá qualquer direito à gerência ou voto na administração. Não responderá por qualquer dívida da empresa, será remunerado por seus aportes. Né? Aí fala do artigo 61A da Lei Complementar 123. Uma observância: a empresa do Simples Nacional que tiver investimento do investidor anjo, ela está obrigada a exceder. Tá? Ela, mesmo sendo do Simples, ela vai ter que fazer a situação contábil digital. É ECD ou é FD? ECD. ECD. Certo, deixa eu só fazer uma pergunta, retornando lá o que o Odair, mas o
A tributação do lucro lá. O Wilde estava falando aqui agora. Essa alteração em que estão falando aí, essa alteração que estão tentando aí alterar a distribuição de lucro e tributar ela, seria a partir de 2019, né? Certo. A partir de janeiro de 2019. Para mim, ocorreu a distribuição, ele está sujeito. Porque aqui fala lucros acumulados, reservas... Não, pois é, mas a distribuição que houver a partir de 1º de janeiro de 2019. Porque quem distribuiu até 2018 não está... Tem um de dezembro de 2018, não está sujeito a isso aí. Isso, agora que eu estou referindo é o seguinte, lucro acumulado, distribuído em 19, acredito que se você tiver lucro anteriormente, distribuído agora já é tributado. Na vigência dessa. Desde que... Agora, nós estamos aqui discutindo, né? Desde que acata essa regra. Quer dizer, o cara solta a instrução normativa aí mais recente dizendo que é para tributar. E a legislação anterior está tudo falando que não é. Tentaram fazer isso aí anteriormente e continua a mesma, mesma baderna aqui. Que inclusive criaram até o SCF para as empresas que ficariam obrigadas a apresentar o SCF se tivesse distribuído lucro acima do limite permitido, né? Quer dizer, então... É porque a partir do momento que começou a segregar para as empresas que estavam distribuindo, eles viram que está perdendo muito dinheiro, eles estão querendo já buscar para trás, né? Viram, mas a promessa deles é que eles iriam baixar o imposto de renda para as empresas. Inclusive ia cair o adicional de 10%, não ia ter o adicional de 10%, ia ficar só os 15%. Quer dizer, então aí... Eu sinceramente, eu digo o seguinte, enquanto não tiver a alteração da 9249, que é a lei que manda, porque o regulamento do imposto de renda está abaixo da lei ordinária. É a lei mãe, né, que está falando. Porque é Constituição, lei complementar, lei ordinária, decreto, né? IN, lei de legislação estadual e municipal. Então, ela... Pela hierarquia aí, eu vou aguardar enquanto a 9249 não mandar tributar. Vamos ter que esperar para ver se ele solta mais alguma coisa diferente aí. Deixa eu dar aí comentar aí. Eu estou preocupado com essa norma aí porque eu tenho uma SA, capital mínimo. Ela não pode acumular lucro e as reservas é limitada a 5% do capital, que é mínimo também. Vai ter que chamar os clientes seus lá e avisar, quer que eu faça a retenção aqui? Já tem saída, tem que distribuir. Pois é. Ou aplica a regra ou não aplica. A regra está assim assada. Você quer o quê? Tributar logo ou espera concluir? Fala, Fábio, eu gostaria de você me explicasse como que fica o artigo 3º, parágrafo 4º, da 123 aí. Você falou que pode participar do Simples Nacional pessoa jurídica. Não, o investidor anjo. Não. É lá no artigo 61. Eu perguntei o seguinte, eu falei o seguinte, que não poderia participar da Simples Nacional pessoa jurídica. Essa foi a resposta. Aí o Fábio falou que pode. Não. Ou não foi isso não, né? Não, pode. Né? Não, mas é como investidor anjo. O investidor anjo, ele não vai participar do quadro societário. Não, está aqui, cuja pessoa participe de outra pessoa jurídica. Pois é, mas ele está participando do quadro societário. E o anjo não participa. Tá, a pergunta que eu fiz foi o seguinte: não pode participar do Simples Nacional pessoa jurídica. Não pode, isso aí não pode. Então, agora esse anjo é outra coisa. Pois é, porque aqui fala... O anjo é o investidor. Ronaldo, aqui fala, o investidor anjo não será considerado sócio, nem terá qualquer direito à gerência. Tá bom, ótimo. Essa eu aprendi agora, pronto. Ele só entra com o capital. Mas se eu não tivesse perguntado, eu ia ficar na dúvida certa a respeito do não posso participar da pessoa jurídica. Ô Fábio, você não achou aí como é tributado o rendimento do investidor anjo, não? Fala. Não abriram ela aí não, né? 17 abriu isso, né? Vamos ali que o... Sobre a Reinfre. Espera aí um pouquinho. Fala próximo aí do microfone aí para nós ouvir. Sobre a FD Reinfre, o Everaldo disse que todas as empresas têm que mandar
mesmo que seja negativo, o prazo é até sexta-feira. Até as empresas do Simples Nacional? Você acabou de chegar agora. Só do grupo 3. A firma do Simples Nacional, essas empresas que estão no presumido, certo? Do dia 15. As empresas do Nacional vai deixar lá para frente, né? Sim, tá? Só do grupo 3, então. Do grupo 3 está para frente. Do grupo 2 e agora? Bom, eu ainda quero tirar uma dúvida com relação à DCTF, porque lá tem uma perguntinha lá que diz o seguinte: é inativa ou sem movimento? Qual que é a diferença? Essa é quem é bom em filosofia aí, em português aí, bem, ó, esse negócio de inativa, inativa pode ser, certo? Vou fazer, eu não tenho medo de errar, não. Pode ser aquela que tem mais de 2 anos, certo, de não movimento. E aquela sem movimento tem 1 ano só. É porque eu sempre fiquei nessa dúvida na hora de agora fazer alguém a opção pode, lá, né? Porque alguém pode. Deixa eu te falar um negócio aqui. A declaração DCTF inativa, o conceito fala aquela empresa que não teve nenhuma movimentação patrimonial e financeira. Essa é inativa. Ótimo. Esse é o conceito. Certo. Então, essa do mês de janeiro agora é para o ano de 2019. Né? É inativa. Está inativa do ano de 2019. Sim, tem que ser inativa. Agora, pode ser que ela vai ter movimento lá em julho, agosto. Eu teria que marcar sem movimento? E sem movimento, o que é? Se ela houve movimentação, não é sem movimento. Eu entendo o seguinte: quando é inativo, marcou inativo, que realmente ela está inativa do decorrer do ano todinho. Correto. Né? Então, beleza. Agora, se ela tem um movimento, mas não vai declarar nada de retenção na fonte, não precisa nem de fazer DCTF, mas teve um movimento. Porque eles falam que qualquer movimento financeiro que tiver, vamos supor que ela devia na Receita Federal, fez um parcelamento e está pagando o parcelamento. Ela tem movimento. Pois é, então não poderia. Ela tem movimento financeiro. Eu não poderia ter marcado dela, então, como sendo inativa. Pois é, mas o que ele está questionando é sem movimento. O que é sem movimento? Espera aí, pega o microfone e leva para o Altamir lá, que acho que o Altamir vai... tem um... Fala no microfone aí, moço. Aqui, ó, seguinte, olha, como saber se tem uma empresa inativa? Segundo o fisco, são empresas inativas aquelas que não ocorrem atividades operacionais, não operacionais, financeiras, patrimoniais. Além disso, para ser inativo, o empreendimento não pode realizar aplicações no mercado de capitais. Então, quer dizer, ela tem que ficar quietinha, sem ter movimento nenhum. Tá aí é ser inativa. E sem movimento? Bom, eu vou pegar um gancho com o Geraldo ali. O Geraldo tem produtor de laranja, entendeu? Você é obrigado a entregar DCTF, não é? Mas ele não paga o imposto, porque o produto dele é isento. Eu não sei se está por aí, mas eu vou verificar aqui e te dar uma resposta para você. Porque a DCTF é para você declarar imposto. Isso. É o PIS, o COFINS, imposto de renda, contribuição e as retenções. Também pode ser movimento tributário, né? Okay. Sem movimento tributário, pode ser a questão. Fala aí. O problema é a DCTF, né? A IN 1599, ela fala lá no parágrafo 1º do artigo 3º. São dispensadas a apresentação da DCTF, inciso 3. 1549. Espera lá. Cadê? Eu me perdi aqui agora. Está aqui. O inciso 4 do artigo 3º. São dispensadas a apresentação da DCTF as pessoas, inciso 4, as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o cabo do artigo 2º, desde que estejam inativas. Então, se a empresa estiver inativa, dispensa da DCTF. Ou não tem um débito a declarar. Não se fala sem movimento. Que é a mesma coisa, né? Ou não tem um débito a declarar a partir do 2º mês. Então, em janeiro eu tive débito a declarar, eu declaro a DCTF. Em março eu não tive débito a declarar,
eu entrego também como sem débito a declarar. A partir do segundo é que eu estou dispensado. Então, não se fala em sem movimento, fala sem débito a declarar. No mês que eu não tenho débito a declarar, eu não entrego. A partir do segundo mês, eu deixo de entregar. Né? Aí sim se fala em sem débito a declarar. Agora, questão das inativas, lá no parágrafo 9º do artigo 7º, também da IN 1599, vou pegar aqui no parágrafo 9º do artigo 7º. Como o Otávio falou, considera-se pessoa jurídica inativa para fins da DCTF, aquela que não tenha oferido qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais durante todo o ano, todo o mês calendário. Aí está inativo. Deixa eu falar um negócio. Fala aí, Wander. Não, então, no meu modo de entender, eu tô com um rapaz ali. Está errado esse tipo de coisa. Por que no mês de janeiro de 2019 eu tenho que fazer uma declaração inativa referente ao ano de 2019? Então seria... o ano inteiro. Pois é, ué, mas não é janeiro, eu tenho que fazer em janeiro, eu tenho que fazer uma declaração de inativa? Tem, repete. Inativa, eu vou fazer inativa para o ano todo. Então, para mim, está errado. Eu teria que fazer essa declaração de inatividade, seria igual nos outros anos, fazer uma declaração de inatividade no final do ano. Aí. A DCTF inativa, ela veio... Vamos ouvir aqui, pessoal. A DCTF inativa, ela veio para substituir a DIPJ negativa. Que você fazia de inativa, que era relativa ao ano. Você declarava em janeiro, relativo ao ano anterior. Como acabou com a DIPJ, passou a ser a declaração de inatividade pela DCTF. Então, em janeiro, você vai lá e você declara a inatividade dela. Ela vai começar a inatividade, ao invés de você declarar do ano para trás, você declara do ano para frente. Você iniciou a declaração inativa em janeiro de 2019. Se você não tiver nenhuma movimentação patrimonial financeira que justifique a entrega da DCTF durante o ano calendário, quando for no ano seguinte, você vai inativar novamente. A partir do momento que você está cumprindo essa obrigação acessória, você também não deixa seu CNPJ inapto, porque a inaptidão, a Receita também suspende o CNPJ, inclusive baixa ele de ofício. Fala, Veraldo. Nesse parágrafo, fala o seguinte, o que o menino está perguntando. Se apresentou inativa, parece que é aqui, as pessoas jurídicas e demais entidades que tratam o caput desse artigo 2º, que esteja inativa ou não tenha débito a declarar, voltarão à condição de obrigação da entrega desse débito a partir do mês em que tiver débito a declarar. Por exemplo, a empresa está inativa. Chega lá em janeiro, ela paga uma taxa lá da prefeitura. E aí? Pela legislação, ela não seria inativa. Ela estava ativa, porque ela teve uma movimentação financeira, que foi paga de um tributo, de uma taxa. Mas a Receita considera... a maioria do pessoal faz isso, a declaração inativa e pronto. Nesse caso, pode fazer como inativa? A DCTF, ela é para declarar impostos. A taxa aí não é um imposto que vai ser relacionado na DCTF. Entendeu? Nesse caso, pode fazer inativa? Pode. Ali. Fala. Bem, o parágrafo 9 do artigo 7 que eu acabei de ler fala que a inativa é aquela que não tem efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais durante todo o ano calendário. Certo. O parágrafo 10º fala o seguinte: na hipótese prevista no parágrafo 9º, ou seja, de inatividade, o pagamento no mês calendário a que se referia a declaração de tributo relativo a mês calendário anterior e de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não descaracteriza a pessoa jurídica como inativa no mês calendário. Então, se eu estou pagando uma taxa de mês para trás, ou multa, ou juros de mês para trás, não descaracteriza. Não pode ser do período que eu estou dizendo que ela está inativa. Do mês que ela está inativa. Clareou.
Bom, mas tudo bem, foi muita... Só que tem um detalhe. Eu tenho uma associação lá, por exemplo, né, que eu declarei que ela estava sem movimento. Porque lá tem duas opções, de marcar inativa ou então sem movimento. Por que eu marquei sem movimento? Porque ela não tem impostos a declarar, mas ela está funcionando. Durante o ano todo ele funciona. Por isso que eu fiquei na dúvida, né? Se eu marcasse inativa, no meu entendimento, marquei inativa, ela não teria que ter nenhuma movimentação financeira no decorrer do ano. Pois é, mas a DCTF, ela tem lá aquela competência, caixa, não se aplica, sem movimento, parece. Não, ela tem lá. É uma daquelas... Ela tem lá. Eli, mas a empresa dele, ela não tem imposto a declarar, mas ela está funcionando, a empresa. Então ele não está inativo, não. Então ela está sem movimento mesmo. Porque inativa são as empresas que estão porta fechada aí, está só com o CNPJ aberta, normalmente, essas que são inativas. Porque tem empresa que a pessoa abre, fecha as portas aí, mas eu fechei a empresa. Só que fechou só as portas, né? Mas não baixou. No caso dele, que a empresa está movimentando, tem movimentação financeira, tudo. Você aí, já prestou atenção que toda DCTF inativa que você apresenta, ela, no CNPJ, ela está ativa na Receita. Ela está ativa porque a pessoa baixa, é porque ela baixa. Você cumpriu as obrigações acessórias dela. Cumpriu a obrigação acessória, mas é igual eu falo, não houve movimentação patrimonial financeira, então ela está inativa. No caso que a empresa lá está movimentando normal, tem movimentação, então ela é só sem movimento. Sem movimento com inativa vai dar a mesma coisa, porque você não tem imposto a declarar. E o formulário é o mesmo. Não, ela não pode ser inativa, como eu te falou. Se ela tiver atividade operacional, patrimonial ou financeira, ela não pode ser caracterizada inativa. Ela tem que ser sem data a declarar, ou seja, sem movimento. Fala, Everaldo. Bem, a gente vai discutir. Então, essa sem movimento é o caso dele lá, que ela tem normalmente, mas ela apresenta sem movimento. Mas não é negativa, mas não é inativa. Então, todo mês, houve movimento, ele tem que apresentar a DCTF, né, sem movimento. Não é, não? Não. Inativa, não? O formulário é o mesmo, né? De inativo com sem movimento é o mesmo formulário. Apresenta sempre, só vai apresentar novamente quando ela tiver movimento. Peraí. Fala aí, Wander. Hoje está bagunçado isso aqui, hein? O rapaz falou agora sobre associação, eu lembrei de fazer uma pergunta sobre associação. Lá no setor onde eu moro, tem uma associação que está fechada já há uns bons anos. E agora eles estão atrás do presidente, que também já não mora no bairro mesmo, e quer ajeitar a situação dessa associação. Eles não sabem como que faz, e nem eu, porque eu também nunca mexi. Aí eu gostaria de saber, nem vou mexer também, só quero saber. Eu vou passar para eles e mandar eles dar só a informação. Eu quero saber o seguinte: o que tem que fazer para reativar essa associação que já está paralisada há um bom tempo lá? Primeiramente, os membros têm que reunir, fazer uma ata indicando uma eleição, indicando o novo presidente, a nova diretoria, registrar essa ata e fazer uma alteração do CNPJ e pronto. Mas eles não precisam de ir atrás do ex-presidente? Ele não teria que assinar? Aí se ele está fugido, está sumido... Sumido não há necessidade. Não, faz uma nova eleição. Tem que verificar lá como é que o estatuto... deixa a doutora Divina falar lá, que ela é expert no assunto. Tem que ver o mandato do presidente da diretoria. Se o presidente estiver no mandato estiver no mandato dele, você tem que fazer uma carta de renúncia, pôr ele para assinar, pegar a assinatura dele e fazer, que você não pode fazer uma eleição com já tendo o mandato efetivo de um presidente. Aí você faz a renúncia, vai atrás dele, põe ele para assinar, faz um requerimento ao cartório, faz na Rua 7 ali, que é rapidão e mais barato,
Na 7? É 7. Na 6. Aquele cartório ali lá do Fujioka. Ele é muito bom, é tranquilo, os meninos são ótimos. E lá. Então, aí você vai ver se tem membros da associação, se morreu, desapareceu, não mora no bairro, vá atrás deles também, que tem que fazer a carta de renúncia. E aí os novos que quiserem entrar, você pega a identidade CPF, comprovando endereço e coloca eles na ata ordinária que vocês forem fazer e já faz a eleição. Na própria ata de posse, de eleição, você pode pôr eleição em posse, elege um secretário para poder dirigir os trabalhos e o novo presidente e toda a diretoria. Faz a relação desses da diretoria e separar dos membros para anexar no processo para dar entrada no cartório, tá? Não precisa reconhecer firma de nada. E dá entrada no cartório, em 3 dias úteis você tem tudo pronto. Quando sair a ata lá, você pega essa ata e faz o DBE, tá? E dá entrada na Receita Federal, anexa essa ata, aí ativa o CNPJ. Aí você pega, manda fazer um certificado digital, porque tem que ser entregado a DCTF também, porque é obrigatório, né? Porque ela entra lá nas associações, sem fins lucrativos, mas é obrigatório. Aí regulariza a situação e começa a prosseguir os trabalhos. Tá, você perguntou se o presidente tiver mandato ainda. Se ele tiver... Pois é, como ele falou, muito tempo, a gente entende que não tem mandato mais. Se não tem mandato, você vai reunir os membros efetivos, os que quiserem entrar, você faz um edital. Esse edital tem que constar a data certinha na ata, e ele tem que ser público, colocar lá, é obrigatório, tem que ser público. Aí toda essa documentação, é a ata, a relação dos membros, a relação da diretoria apartada e assinada, e o edital você tem que anexar para o cartório, arquivar o processo, em média R$200. Ok, precisando de mais informação, liga para o Divino. Geraldo. Permite voltar na DCTF? Vamos. O Everaldo falou que a Sem Movimento todo mês vai apresentando. Não, você apresentou um mês sem movimento, a partir do mês seguinte, o sistema nem aceita. Aí você só vai apresentar a nova DCTF quando tiver débitos a declarar. Ok. Fala, Fábio. Com relação à colocação do Wander, né, e ratificando a resposta do Antônio Eudes, aqui na site da Receita está assim: na DSPJ, a inatividade era declarada no exercício seguinte, ou seja, uma pessoa jurídica que estava inativa no ano calendário 2015 informou essa condição à Receita Federal na DSPJ inativa 2016. Na DCTF, a inatividade é declarada no mês de janeiro de cada ano calendário. Ou seja, as pessoas jurídicas que estiverem inativas no mês de janeiro devem apresentar a DCTF relativa a esse mês, informando essa condição, e ficam, então, desobrigados de apresentação da DCTF a partir de fevereiro. Se inativar, e volta a apresentar. Gente, se ativar, quer dizer, se ativar. Eu acho o seguinte... Nós temos que pensar bem, porque eu acho que não está compensando nós assumirmos essa responsabilidade de fazer declaração DCTF nativa, porque os clientes ou ex-clientes, ela está cada dia ficando pior. Talvez, eu não sei se ela vai passar esse ano agora, sem procuração, sem certificado. Parece que ela vai exigir o certificado. Já mandou? Então ainda bem. Eu acho prudente nós não mexer com isso mais, viu? Porque isso vai trazer uma dor de cabeça para nós, uma responsabilidade esquisita. E depois o cliente aparece, depois de muito tempo, nem pergunta, nem te fala em nada, entendeu? Então, pior coisa. Deixa eu dar aí comentar aqui, depois eu passo para você. Não, bem observada a colocação do Eli, porque já tive com um colega contador aqui, que a Receita Federal colocou ele como devedor solidário e o valor é R$800 mil. Por quê? O camarada sumiu do escritório dele, não pagou, e ele achou que, não, vou fazer a DIPJ dele zerada. Só que o cara sumiu, mas estava emitindo nota por aí, e depois sumiu de novo para não pagar os tributos. E o fisco, a Receita Federal, foi atrás de quem? Contador, que informou, zerado. Então, deixa o microfone com ele. O empresário não apareceu, se livra dele. Leva o outro para o Altamir lá. Fala aí, Daí. Se possível, eu queria voltar naquele parágrafo 10 lá, onde ele fala
tributos de calendários anteriores. Mas eu pergunto, se tiver parcelado, pagando parcelamento, se isso aí não vai refletir? Não, é justamente isso, porque se você está parcelado é porque é de exercício anterior. Aí está inserido no contexto. É, porque ela está fazendo operação financeira. O parcelamento não descaracteriza a inatividade. Espera aí, vamos lá com o Altamiro. Vamos com o Altamiro aí. Fala aí, Altamiro. Só um pouquinho, deixa o Altamiro falar. Altamiro, pode falar aí. Então vai lá. O contador parece que gosta de apanhar. Mulher de malandro. Aí, o que acontece? O carinha... Ai, eu morro de dó desses meninos do interior. Liga pra mim. Acho que eu sei tudo, viu eu falar aqui, né? Dana Divina. Inclusive, tem que entregar agora a declaração no Inativa. O cliente está com você? Tá. Não tá? Não, não. Você vai fazer uma declaração, vai ligar para ele, passa o WhatsApp. Agora é lei, viu? O WhatsApp é lei. Todo mundo tem WhatsApp. Até os cachorros têm. Então, o que acontece? Passa no WhatsApp deles. Vem buscar os seus livros, seus débitos. Perdoa. É melhor você perdoar que você fica livre dele. Se o velho ficar, o novo não entra. Joga esse trem fora, põe na casa dele, manda a carroça levar, mas não deixa o escritório não. Lixo, pobreza, sonegação dentro da sua casa. Ó, coisa ruim. E entrega tudo. Aí eu falei para o senhor Francisco, do interior, o senhor não fica com nada, não faz nenhuma declaração. Cadê seu cliente? Ah, ele está aqui, nem me pagou. Leva tudo para ele, põe, entrega, está aqui, põe ele para assinar. Se não tiver como, tem agora a publicação em jornal. Publica 3 vezes, manda a caixinha para ele, isenta de responsabilidade, não sei o que não ganha nada, ainda quer levar multa. O Fábio falou muito bem, não é só um não, Fábio, tem uns 300 aí, ó, perdendo casa, perdendo sossego, a paz, dando infarto e morrendo. Morreu de quê? Você trabalhando correto com eles, quando dá algum problema, fala, a culpa é do contador. A culpa é do contador. Então, na realidade... Vamos ver. Peraí, fala. Só para elucidar aqui a colocação do Adair, vou reler aqui o parágrafo 10º da IN 1599 de 2015 da DCTF. Na hipótese prevista no parágrafo 9º do artigo 7º, que é inativa, o pagamento no mês calendário a que se referia a declaração de tributo relativo a meses calendários anteriores e de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não descaracteriza a pessoa jurídica como inativa no mês calendário. É isso aí que eu falei. Porque eles falam, lá naquela outra, lá eles falaram, se tiver operações financeiras, qual que é a outra aí? Patrimonial, tal, não é considerado inativa. E agora ele está falando que é inativa. Deu a exceção aqui, né? Pois é. Fala aí, Fábio. O professor Fábio falou ali, e até eu quero reforçar, eu acho que eu comentei isso aqui em algumas reuniões anteriores, é só também, mais uma vez, alertar os novos colegas. Sempre que ele entregar uma empresa, ou que esteja inativo, ou que ele passa para um outro colega, ele ter o cuidado de ir lá na Receita Federal e tirar o nome dele do cadastro de responsável. Assim como na Secretaria da Fazenda e Prefeitura. Em 2014, eu entreguei uma empresa, fui lá, dei baixa na Cefaz, o meu nome, tudo, perfeito. Quando foi o ano passado, recebi uma intimação do Ministério Público Federal. A empresa estava sendo investigada por sonegação fiscal, desvio de informação, que era uma farmácia popular, tinha um débito pendente, recebi a cópia do inquérito. Aí, porque lá no despacho, né, que depois que procuraram os sócios, a pessoa não localizaram, no cadastro da Receita Federal, quem estava responsável pela Receita Federal? O nome do Antônio Eudes lá, né? Aí a intimação para me responder. Cheguei lá, aí o procurador Hélio Telho falou, o senhor não precisa responder nada, se eu quiser. O procurador falou, não, eu não tenho nada a esconder não, se eu precisar eu respondo tudo, o que eu souber. Mas está aqui, ó, eu dei baixa da empresa, saí da empresa desde esse período, então não sei por que o motivo o colega não transferiu o nome dele, para o nome dele na empresa, ficou no meu nome na Receita, mas eu não tenho nada não, na Secretaria da Fazenda, que é a responsabilidade pelos livros fiscais, eu saí uns 4 meses antes de começar o período de investigação. Então aí não deu nada, mas graças a Deus eu fui na Cefaz, levantei através de um ofício, né, o período que eu permaneci de tanto a tanto,
tal data, né, inicial e final, como responsável perante a empresa lá na escrituração fiscal, eu me safei dessa, mas senão estaria prejudicado, igual o professor falou aí, tem gente aí que está sendo arrolado como solidário, né? Então, é um alerta para a gente. Aí ficar fazendo DCTF inativa, DIPJ inativa, e sabe-se lá como é que está essa vida lá pregressa, né? E vai enrolar mais a guerra. Eu fiz o propósito desse ano não mexer com isso inativa mais não, porque você faz, o cara nem pede, nem fala obrigado para você. Fala não. Tá? Otamir, quer falar aí? É, o meu outro assunto, você falou no início aí sobre a RAIS e eu não consegui até hoje achar esse dia de RAIS. Na realidade, o que nós estamos comentando aqui é o seguinte, que até hoje não está disponibilizado o programa da RAIS, né? Então ninguém está fazendo RAIS. Né? Peraí. Já está indo embora? Agradeço a presença de vocês aí. Tá? Mas tem mais assunto aqui. Só uma coisinha. Esse negócio de inativa, né? A gente condena tudo, certo? Sabe quantos minutos nós passamos aqui com esse negócio de inativa? Já imaginou? Meia hora. Então não vamos ficar mais nem um minuto, então, não. Vamos ficar nem um minuto mais, não. Então vamos largar de mão. Não, eu fiquei com medo aqui do Everaldo falar assim, vocês lembram? Tem uns 10 anos que eu vi batalhando isso aqui, que inativo, nativo e parcelamento. Ele conta tudo, né? Não, eu quero só deixar um aviso aqui para vocês, o seguinte. Aí você ainda falou de novo, aumentou, né? Eu quero, não, pensei que você ia cobrar isso. Tira para mim aqui, ó. Está existindo aí um pessoal que está pondo vendedores, corretores, para tomar a empresa dos contadores. Tá. É um grupo de Itapaci, certo? Ele tem, dizem que o cara me falando que só aqui em Goiânia ele já pegou 800 empresas. E ele tem assim um tipo de 2.500 empresas. Ele tem uma equipe lá em Itapaci e está abrindo outros aqui. Chega em você e fala assim, você quer vender seu escritório? Quanto que é a receita? É R$20 mil? Eu te pago 12 meses de 20 mil, você fica aqui e depois você cai fora. Então, tem um cliente meu aí, um amigo nosso, contador, que é muito amigo meu, estava hoje assim, desabafando comigo. Eu peguei uma empresa dele lá, que o cliente dele tem 40 anos com ele, certo? Ele estava cobrando R$3 mil do cliente, diz que vai ser um baque dentro do escritório dele, porque perdeu um cliente de 3 mil. E conversou com o cliente, tudo, e os caras chegam e prometem tudo. Que vai diminuir os impostos, que ele estava no Simples, porque o cliente dele pagava em torno de 30, 40 mil reais só de DIFAL. Porque ele compra muito, compra tudo fora do estado, certo? Então, prometeu, já vai passar para o lucro real, vai diminuir esse DIFAL, vai diminuir não sei o que mais, entendeu? Então, vocês ficam atentos aí, porque se aparecer em algum cliente de vocês, você já fica esperto. Eu gostaria que aqueles que apareceu essa pessoa aí, o nosso colega, o Henrique, eu já conversei com ele a respeito desse assunto, já conversei com ele a respeito desse assunto, ligar imediatamente para o Henrique para tomar a devida providência, que eles estão atrás desse pessoal, tá? Mas deixa eu só... O nosso colega conversou até com o Henrique mesmo. O Henrique falou para ele, você tem alguma prova, alguma coisa? Eu falei, não, eu não estou só comentando com você, para você ficar esperto, porque eu não vou entrar com denúncia, com nada, não. Porque eu também não tenho prova, não. O meu cliente, depois de 40 anos, ele quis trocar. Então, não é eu que vou entrar com denúncia, nem nada, não. Então, mas... talvez o CRC possa implantar ou criar uma metodologia lá que possa inibir esse cara com tanto empresa assim, né? Mas não é novidade para nós, porque
Esses dias apareceu em publicidade aí na internet, o cara oferecendo contabilidade por R$50 online, né? Quer dizer, então nós estamos perdidos, nós estamos aí pilictando e aonde que o pessoal está falando, nós temos que aperfeiçoar no planejamento, contador tributarista, tributador de planejamento, porque de informações, porque de fazer guia, daqui uns dias vai acabar. Nessa nota nós já estamos importando direto, né? Quer dizer, então o cara está ensinando os clientes, esses clientes já estão fazendo o serviço direto, eles só chegam em porta e faz uma conciliação lá e dá as sugestões. Então, nós temos que ficar espertos nisso aí, tanto no aspecto de aprender e aprender marketing também, nós temos que aprender um pouquinho de marketing para que nós possamos conversar juntos, chegar junto aos nossos clientes e mostrar nossos trabalhos, não nosso trabalho, e talvez até falar, eu faço isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem essas obrigações, tem tudo, porque, caso contrário, nós vamos ficar aí meio difícil para nós, né? Cada dia nós não conseguimos repassar preço de honorário, poxa. Você vai, por exemplo, agora em janeiro, agora a maior dificuldade para você passar 5% de aumento, né? E você tem uma folha de pagamento que, infelizmente, é lei, você tem que dar aumento para o trabalhador, né? Era só isso. Uma boa semana para todos, uma boa noite. Tá?